por hoje, Dona Tuba estar aqui com a gente, estar bem, né? Dona Tuba, ficamos muito felizes de saber que a senhora melhorou. Fizemos orações, né, amigos? E então podemos iniciar. Nós estamos na página 66 da apostila, né? E o Silvio vai projetar. A prova dos mensageiros é o livro deles, né? Então podemos iniciar. Então, vou iniciar, Silvio. A prova dos mensageiros é o livro deles. Cidade é igual livro ou verbo de Deus. 9.1. Cumpre-nos, pois, ó meu amigo, fazer o máximo esforço para que alcancemos essa cidade e, pela graça e benevolência de Deus, rasguemos os véus da glória. Quer dizer, Deus, Bahá'u'lláh está falando para a gente cumprir esse esforçar e cumprir o dever de conhecer o verbo de Deus. Agora, por que está falando que você... Por que está falando de... Está falando que vocês tentam de chegar àquela cidade. Quer dizer, tentam que pegar este livro e ler pessoalmente, nem somente a Bíblia, Novo Testamento, Susana Maria, hoje está feito. São Mateus, capítulo 7, quem quer escrever, escreva. São Mateus, capítulo 7, versículo 7 a 11. Desculpa, Dona Tuba, mas a senhora pode arredar, deslocar um pouquinho para perto da Sussa para a gente poder ver a senhora melhor? Obrigada, viu? Meninas, é porque, quer dizer, meninos e meninas, é porque eu levo bem perto de Dona Tuba, então a imagem não fica nítida para ela, tudo bem? Porque ela está fora da tela. Agora tá bom, obrigada. Mateus capítulo 7, versículo 7. Pede e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Está falando que nosso dever pesquisar a fé, pesquisar qualquer coisa nova, porque, como exemplo que Susana deu, se bater a porta, alguém vai abrir. Mas falou que você tenta entrar naquela cidade, quer dizer, encontrar o livro sagrado. Então, quando que a pessoa tenta, vai entrar dentro da cidade do livro, quer dizer, o livro. Os mensagens. Bíblia já encontra e começa a ler. Só falta de pesquisa. Agora vocês vejam, só lemos assim.
Mas agora que colocamos a pesquisa, uma parte que foi dado como poder entrar na cidade, no livro. Continuando. De modo que, com uma constância inabalável, possamos sacrificar as nossas almas languescentes no caminho do novo amado. Então, nesse trecho, Baha'u'lláh está falando que, conhecendo prometido da época com seu livro, possamos sacrificar, quer dizer, obedecer os mandamentos dele naquela época. Beleza. Porque esse livro não pode ler tudo depois da explicação. Cada frase tem explicação. Com olhos lacrimosos, lhe devemos implorar, fervorosa e repetidamente, que nos conceda o favor dessa graça. Novamente, Baha'u'lláh diz, olha só, chorando, olhos lacrimosos, implorando para que aceite nesse favor dele. Quer dizer, nós possamos enxergar a verdade de Deus através dessa época. Agora podem ler Tiago. Tiago, o genro. Sempre para saber qual esta parte baixo é Novo Testamento. Tiago fica no 252. Número Tiago, achei, dona Tuba. Tiago, capítulo 1, versículo 5 e 6. Novamente, Tiago, versículo 1, quer dizer, capítulo 1, versículos 5 e 6. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Vou ler de novo. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Quer dizer, cada dúvida levanta outra dúvida. Então, vejam como perguntaram de Baha'u'lláh, como podemos perceber os secretos da fé. Baha'u'lláh diz, mergulha o oceano, leia livros. Agora, esta parte, a gente não pode dar explicação sem ler esta maneira para saber. Por isso eu não queria dar explicação, porque devia ler de novo e falar. Seria bom que demos e falamos. Continua, dona Tuba. Essa cidade não...
Gente, cidade, então, é o livro. Não é senão o verbo de Deus. Verbo que significa? Significa de Deus, como templo de... Não, verbo, aquele fonte da água. Aquele fonte que tem tudo sair daquele fonte. Verbo, por exemplo, estamos falar é verbo. Depois falamos, tu fala, eu falo, ele fala. Sujeito, adjetivo, sim, verbo. vale, Sim, vale. Então, verbo, aquele início. Tá. Início, fonte. Que está no Gênesis, né? Já escreveram? Então, essa cidade não é senão o verbo de Deus revelado em cada era. Então, aqui diz Dona Tuba aqui, o livro de Deus, a vinda desses mensageiros, é aquele verbo que veio para cada época. Sim. Verbo que era Deus. Deus que manda para ele está na mão dele. No tempo de Moisés, foi o Pentateuco, Torá. Velho Testamento, Torá. No de Jesus, o Evangelho. No de Muhammad, o mensageiro de Deus, o Alcorão. Neste dia, o Bayan. E na era, porque nesse dia o Bahá'u'lláh ainda não tinha revelado. E na era daquele que Deus tornará manifesto seu próprio livro. Livro esse, ao qual todos os livros das eras anteriores devem se referir. O livro que sobressai entre todos eles, transcendentes e supremo. Este livro qual é? Agdas. Que talvez sagradíssimo Agdas. Então, Deus falou, para quê? Para seu templo. O templo que Bahá'u'lláh estava aqui, com o reino de Deus, escreveu esse livro. É muito bonito. Nossa, é verdade. Keif me conectei, viu, o aluno Ostad? Significa a gente se maravilha, se regozija. É keif, que, ye e f. Nessas cidades, nesse livro, Dona Tuba sempre quer que a gente repita cidade e livro. Nesses livros se providencia generosamente o sustento espiritual e deleites incorruptíveis têm sido ordenados. Então, esses livros que vieram sempre trouxeram para a humanidade o remédio eficaz para aquela época. De acordo com a capacidade humana. O alimento que elas dispensam é o pão celestial e o espírito que transmitem é a imperecível bênção de Deus. Então, novamente diz, o alimento, quer dizer, os ensinamentos que esses livros, que os mensageiros de Deus, o verbo de Deus, enviou para nós, é o pão celestial, aquele pão que depois dele não vem fome. Quer dizer, Cristo falou que eu sou pão de vida. Não é aquele hóstia de vida. Hóstia que os sacerdotes colocam na boca, dizem não mastiga para que você está mastigando o corpo de Cristo. Não, este é alimento espiritual. Todas as palavras que saíam como pão dava satisfação para a pessoa. As almas desprendidas concedem
o favor da unidade e aos desvalidos riquezas. Aqueles que vagueiam na solidão da ignorância oferecem a taça do conhecimento. Aqui, então, Baha'u'lláh diz que esses livros traz para as pessoas que são desprendidos, deve ser desprendido do mundo material, essa unidade, essa bênção e riquezas espirituais. E aqueles que estão perdidos na solidão, estão, vamos dizer, atormentados, procurando pelo bem-amado, vamos dizer, então Deus traz para eles a taça do conhecimento. Quer dizer, abre para eles a sua verdade. Dentro do livro. Dentro do livro. Toda a iluminação, todas as bênçãos, a erudição, a compreensão, a fé e a certeza que foram conferidas a tudo que existe no céu e na terra se ocultam dentro dessas cidades, livros. Nelas estão entesourados. Então, novamente, Baha'u'lláh diz que a luz, as bênçãos, a erudição, mistérios, todas as nossas perguntas estão dentro desses livros. Essa cidade. Por isso, no início diz que você tenta de conseguir este livro e ler. Quem procurar ler vai encontrar. Gostaram desta maneira? Porque se não fosse, eu devia ler cada frase e falar quanto vocês estão lendo. Agora é simples. Agora é com você. Mas deixa o microfone aberto. É trecho por trecho, tá? Uhum. Aqui Baha'u'lláh está falando a posição de Muhammad. O Alcorão, por exemplo, foi uma fortaleza inexpugnável para o povo de Muhammad. Então, o Alcorão, que essa cidade, que é o livro do Alcorão, não é uma cidade simples, é praticamente uma fortaleza, né? Inexpugnável. Ou seja, um livro... O que faz fortaleza? Protege. Protege as pessoas. Em seus dias, qualquer um que nela entrasse, quer ler, né? Era protegido contra os ataques diabólicos, os dardos ameaçadores, as dúvidas que devoram a alma e os sussurros blasfemos ou blasfemos do inimigo. Explica. Aí, quem lia o Alcorão, quem estudava o Alcorão, mergulhava, né, nos significados das palavras sagradas do Alcorão, estava protegido contra os ataques diabólicos, os dardos ameaçadores, as dúvidas, né, que devoram a alma e os sussurros blasfemos do inimigo. Posso fazer um breve comentário? Pode. Oi, eu fazer um breve comentário. Imagina se o Alcorão era uma fortaleza e o Evangelho era uma cidade. Imagina O Kitab Aqdas, né? O livro mais sagrado de Baha'u'lláh. E outra coisa também que eu senti, Dona Tuba, que quando você está lendo esses livros, você orando, lendo a Escritura Sagrada, você fica protegido contra rompedores, contra as pessoas que ficam colocando coisas no seu ouvido. Você fica protegido.
E uma coisa que eu acho também que encaixa bem aqui, eu sempre fiquei muito impressionada como que Bahá'u'lláh fala sobre as vãs fantasias, né? E eu acho que aqui esses ataques diabólicos têm a ver com as vãs fantasias. Eu acho que quando a gente lê e entende e pede a Deus para Ele nos esclarecer, né, Ele dá a resposta. Na própria oração obrigatória longa, tem várias partes que ele se refere às vãs fantasias, né? Eu acho que esse texto tem muito a ver com isso, porque a ignorância nada mais é do que as vãs fantasias também, né? Você acreditar no falso, né? E quando a gente lê e compreende, essas vãs fantasias se desvanecem, e aí a gente fica protegido nessa fortaleza, né? Muito lindo isso, nossa. É uma bênção muito benção, é uma benção muito grande que a gente tem poder conhecer essa revelação. Eu não me esqueço, eu acho que às vezes eu fico perguntando a Bahá'u'lláh por que por enquanto, até hoje, só eu da minha família que conheci Bahá'u'lláh, né, que estou conhecendo Bahá'u'lláh. Olha, eu acho que foi porque um dia eu pedi para ele, sabe, para Deus. Eu ajoelhei chorando e pedi para ele, me mostra um caminho, sabe? Então, os dados ameaçadores, por exemplo, não vêm só de pessoas más, vem também das pessoas com boas intenções, mas que atacam a verdade com suas vãs fantasias, como você falou. E aí lança no seu coração o quê? A dúvida que devora a alma. E os sussurros blasfemos que ele fala no final, exatamente, aí são aqueles que não acreditando, né, duvidando, porque é muito fácil duvidar. O difícil é você ir pesquisar e verificar com seus próprios olhos. Então, essas pessoas, elas blasfemam, porque se a verdade de Bahá'u'lláh é a verdade de Deus, e você está sussurrando no ouvido dos outros, quem é esse Bahá'u'lláh? Ele não é verdade, e coisa do tipo, ele está blasfemando. Então, a leitura, o seu estudo, isso que nós estamos fazendo agora, todos os sábados, essa prática é que é a fortaleza. Principalmente quando você está no dia de Deus, buscando nas suas escrituras atuais, que foram reveladas pelo mensageiro do dia, a verdade. Então, isso é a salvação. Sua alma está sendo salva das dúvidas, está sendo salva de dardos, de palavras. Nesses dardos são palavras que colocam seu coração em dúvida. Isso é um ataque, são os ataques diabólicos, que vêm através desses sussurros cheios de blasfêmia, que vão falando mal daquele que eles mesmos estão esperando. Silvio, um exemplo mais claro que hoje, que é o coronavírus. O coronavírus está por aqui, entrando nos nossos corpos todos. Aquele que, em primeiro lugar, está ligado a Deus, orando de manhã, fazendo 95 vezes Allahu Akbar, lendo seus orações obrigatórios. Em primeiro lugar. Segundo lugar, é aquela pessoa que sempre olha que Deus é aquele que trouxe o amanhecer. Lembra? Que fala que ó marinheiro, não se abale como os ventavais, pois aquele que trouxe o amanhecer está contigo. Aí, em segundo lugar, a pessoa que toma sol, pessoa que tem uma dieta boa de comida, de vitamina D, de zinco, disso, aquilo lá, clorela, esqualene, não sei o que, tudo mais.
então o vírus também entra nele, mas ele sai. Agora, aquele que está desesperado, deprimido, não se cuida, morrendo de medo, o vírus chega e encontra. É a mesma coisa que você está falando. As pessoas que estão em dúvida, em vez de pegar livros e se esclarecer, ou ligar para um amigo, amigo, eu estou com essa dúvida, você pode me esclarecer? Se ele não tira a dúvida dele, qualquer um que fala no ouvido dele, ele cai fora e ele perde o bem amado. Alguém quer falar? Eu pensava que o número 19 que colocaram este micróbio, não sei o nome. Sim, mas de outro lado, Bismillahirrahmanirrahim, primeira frase é 19 letras. E depois, 19 é letras da vida junto. Agora, por quê? Deus é justo. Crianças não devem pegar esta doença. Eles pegam, dão para outro, mas eles não ficam doentes. Quer dizer, essa é justiça de Deus. Justiça. Continua. Vale. Pode continuar, Silvio, por favor. De dúvida. Também lhe foi concedida uma parte dos bons frutos eternos, os frutos da sabedoria, colhidos da árvore divina. Isso na cidade do Alcorão, né? Foi concedido isso, Corão, livro. Também foi concedido o quê? Bons frutos, que está na Bíblia, né? Pelos frutos conhecereis a árvore. Os frutos da sabedoria, colhidos da árvore divina. Isso. Pode falar, dona Tú. Paula, última parte da Bíblia, quando lemos, vamos ler esta parte. De novo. Vocês querem lermos ou não? Sim, sim. Gente, 22, 22, Apocalipse. Eu já sei de que eu falo com todo mundo. Assim, Primeiro, gente, Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 até 3. E sexto, um novo céu. Está misturando. Não. E vi um novo céu e uma nova terra. Novo pode repetir? E nova terra. Novo céu, nova religião, a terra, pensamento humano. Odete, Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, 2 e 3. Tá bom. Obrigada. Dona Tuba falou que para esticar mais para 4 e 5 também. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Tá bom? Mar, o que tem? Peixe. Água. Tá. Água. Na língua espiritual é palavra de Deus. Quando que o tempo de um mensageiro terminou, novo céu, que vem outro livro através de outro mensageiro, e nova terra, as pessoas já aumentou a capacidade deles. Então, de novo céu, vem nova terra, mensageiro. E eu, João,
vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. Esta parte, Abdul-Baha diz que os rabinos judeus, eles falaram que este assunto, eles estavam que Cristo não estavam eles esperando a vinda de Cristo, porque nunca tinham lido o Velho Testamento, Torá. Por isso que Cristo diz, examinai as palavras, porque foi dito a minha vinda dentro do Velho Testamento. Mas eles não leram e não sabiam, só estava nas mãos dos sacerdotes deles. Depois eles pensaram, porque todos os mensageiros profetizaram a vinda de Baha'u'lláh, Espírito da Verdade, Árvore da Vida. Estavam esperando. Então, rabinos falaram que este é aquele 2,7 que nós estamos esperando. O número 7 é muito sagrado para os judeus. 2,7, Bab e Baha'u'lláh. Este número 7, de onde vem? Primeiro, na Bíblia diz, 7º dia você vai chegar a Deus. Este dia vamos ler e escrever. Então, este é 7º, porque o nome do Bab, Ali Muhammad, 7 letras. O nome de Baha'u'lláh, de Bab, também Ali Muhammad Bab, Hussein Ali Baha'u'lláh. Cada um 7 letras. E nós temos dentro de 9 ainda outro. É Deus incognoscível e inatingível. 5, de acordo com letras Bab. B-A-B, Bab. Depois 7 veio. Os nomes de Bab e Baha'u'lláh, 7 letras. E depois número 9, Baha'u'lláh. Agora, círculo foi fechado. Depois de 9, chega o número 10. Aquele Deus e primeiro criador, criação, que era ponto. Quem era ponto primordial? Bab. Ponto primordial e Bab. Agora, pode continuar. Continuando, e ouvi uma grande voz do céu, Susan, que dizia... Oi, querido. Fala. Bíblia. Silvio, você está com som? ainda não terminou o parágrafo, que eu só li até a árvore divina. Aí fala assim: foi-lhe permitido beber das águas incorruptíveis do rio do conhecimento e saborear o vinho dos mistérios da unidade divina. E agora a Dona Tuba falou sobre a água da vida, né? Então, continua. Então, Agora vai. Continuando a Bíblia, tá? Eu estava lendo Bíblia. Ah, tá. Agora, na Bíblia, Dona Tuba pediu para ler o Apocalipse 22. Tá? Odete, tudo bem? Então diz: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Sim, fala quem, né? Baha'u'lláh e Cordeiro.
Bahá'u'lláh e Abdul Bahá. O centro do convênio, Bahá'u'lláh e filho Abdul Bahá. Águas muito limpos como cristal estava iluminando. Água, palavra de Bahá'u'lláh para o mundo inteiro. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida. Árvore da vida é o nome de título de Bahá'u'lláh. Até quando que Cristo falava com Rabino, mestre dos judeus, falou que se não morrer de novo, não vai entrar no reino de Deus. Ele disse, então, eu deveria entrar no ventre da mãe, nascer de novo. Um rabino mestre de uma religião. Cristo diz que quando que vier Espírito da verdade, vai falar toda a verdade. Porque você é mestre de uma religião, não entende como este povo vai entender. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Posso falar? Vale. Então, como a Dona Tuba já nos explicou, que essa árvore, geralmente as folhas durante o dia, eles respiram, eles dão para nós oxigênio. Então, ele diz que essas árvores, essas folhas são para a saúde do árvore. Então, esses ensinamentos que Deus mandou, esses 12 princípios que nós temos também de Bahá'u'lláh, são para cura e saúde do homem. Agora vai falar que não tem noite. Cada vez vai dar. E saúde, quando uma pessoa aceita a fé, está tomando saúde espiritual. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos, Somos servos. agora vem da texto. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Bahá'u'lláh e Bahá'í. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina. Ilumina, aqui alguns portugueses diferentes. E reinarão para todo sempre. Então, como Dona Tuba falou que à noite a árvore produz gás carbônico. Então, como não vai haver mais noite, essas árvores que são árvore da vida que é Bahá'u'lláh, e os Bahá'ís que estão servindo e ensinando a fé de Bahá'u'lláh, eles só vão levar para a humanidade oxigênio, que é vida. Mais uma vez, eu já sou de cor. E por que lá no versículo 1 fala que elas dão fruto 12 vezes por ano? Qual que é o significado? Uma árvore que tem 12 frutos. Tem folheto que escreveu 12. A senhora não tem? Ah, sim, 12. Pois é. Muito importante isso. É porque, como existe os 12 apóstolos de Cristo, né, pode fazer uma confusão aí. Sussa, querida, você acabou de ler o Apocalipse 22? 22. 22. De 1
de 1 até final dele. Sim, Vocês até o estão final. vendo os 12 princípios? Viram? Giovanni? Sim. Giovanni, viu, né? Eu tirei esse do folheto da Assembleia Nacional, fiz 1000 folhetos para mim. E aqui coloquei oração de unidade de Bahá'u'lláh. Qualquer pessoa que pergunta de onde você é, eu falei, entra nesse site. Você promete ler uma vez? Sempre pego promessa. Eles falam assim. Vira dentro da sua carteira. Mostra o outro lado. Eu não vi o outro lado. Aqui tem site. Sim. E os 12 princípios. Ótimo. 12 princípios aqui. Eu fiz isso, que tem um Sultania aí, parecido, né? E fica barato. Eu paguei R$160, fiz 1000 unidades. Manda pra gente a foto, Susan. Eu vou ver se o cara me dá o trabalho, porque paguei para trabalho também, né? Aí aquele trabalho você só dá para qualquer lugar, eles fazem para você. Eu vou ver se ele me dá, tá bom? Aí mando para você. Tá bom. Tira a foto e manda no grupo. Isso. Ô, Silvio, você termina a última frase, por favor. Foi-lhe permitido beber das águas incorruptíveis do rio do conhecimento e saborear o vinho dos mistérios da unidade divina. Agora entendemos, não ficou fácil? Fácil. Esse Alcorão, ninguém pensava. Estamos vendo os sacerdotes do Irã, todo mundo falava islamismo, mas não sabíamos que como Bahá'u'lláh está falando sobre Muhammad. Agora percebemos que quando Muhammad, última parte, deixou o selo dos mensageiros, porque percebeu que vem Bahá'u'lláh. Por isso deixou, então não vai chegar nenhum mensageiro, porque Bahá'u'lláh não é mensageiro, é templo de Deus, que causou que a voz de Deus estamos ouvindo através do seu templo. Foi dado para entender. Continuando, queridos. Todas as coisas de que o povo necessitava, relativas à revelação de Muhammad e às suas leis, se encontraram reveladas e manifestas naquele resvão de glória resplandecente. Então, aqui o Bahá'u'lláh está falando com o tio do Bá, que todas as coisas que era necessário no Alcorão, né, e para suas leis, agora, através dessa manifestação, vão se aparecer e resplandecer. O máximo nome. É porque Dona Tuba também estava lendo esses dias que naquela oração que a senhora falou que tem 99 nomes de Deus. Aí diz que falta mais um nome, que no fim dos tempos nós vamos saber. Aí, essa pessoa que pesquisou, falou aí, esse 100º nome de Deus se chama máximo nome, o que Dona Tuba está falando. Dona Tuba, fala para todo mundo. Quer dizer, Bahá'u'lláh criou o máximo nome. Máximo nome, acho que aquele cartaz que Dona Tuba mostra. Seria bom que
todo mundo entendia. Então, eu pensei que talvez... Silvio já está procurando aí, eu já estou sentindo. Não, Silvio vai entender perfeitamente e vai falar aqui. Que vocês falam português muito bem. Dona Tuba quer que depois Silvio falasse sobre esse cartaz de novo para a gente. Tudo bem, Silvio? Quer dizer, não vai haver mais nenhuma dúvida quem é Baha'u'lláh. E a gente vê que os outros também são seres humanos. Porque Baha'u'lláh diz: بعد از عرفان حق جل جلاله و استقامت هیچ امری اعظم از تبلیغ نبوده و نیست. 100,000 توبه به این هر سه فائل، هم از کأس عرفان نوشیده، هم به استقامت کبری فائل، هم به تبلیغ امر مشهور. Baha'u'lláh diz: depois de conhecer Baha'u'lláh, esse é o primeiro passo. Depois de conhecer Baha'u'lláh e ficar firme no convênio de Deus. Abdul Baha no convênio de Deus. Depois diz: terceiro é ensino da fé, da vida para a humanidade. Diz: bem-aventurado 100,000 vezes bem-aventurado para quem quer fazer esses três. Conheceu Baha'u'lláh, depois ficou firme no convênio que Abdul Baha tem. Terceiro, ensinou a fé. Depois diz: se desta posição o tamanho de uma ponto de agulha falar para a pessoa, vai desmaiar. Esta carta... Este é máximo nome, este é máximo nome. Quer dizer, Baha'u'lláh está em cima. Este meio e baixo hoje não existe, porque o reino de Deus, Baha'u'lláh, trouxe na terra. Mas explicação para ele vai dado e vocês vão escrever. Continua, dona Tuba. Então, Silvio, vamos continuar. Tá, só um minutinho. Espera. Todas as coisas de que o povo necessitava relativa à revelação de Muhammad e às suas leis se encontraram reveladas e manifestas naquele resvão de glória resplandecente que é Baha'u'lláh. Que Muhammad fala sobre máximo nome e que diz que este máximo nome foi escrito na Al-Qur'an. E também o nome de máximo nome. Quem que criou máximo nome? Que é Baha'u'lláh. Depois vocês vão aprender. Silvio vai falar. Esse livro constitui um testemunho duradouro para seu povo, depois de Muhammad, desde que sejam indisputáveis seus decretos. Nome de Esma Azam está
Dona Tuba disse que quando Muhammad quis falar de Baha'u'llah, então fala de máximo nome e quem que fez o máximo nome, quer dizer, sobre Então, Muhammad jura que o nome de máximo nome e também o máximo nome próprio, Esme Azam, está na Alcorão. Outra vez, Susan. E, Dona Tuba, aquela oração de jejum. A oração de jejum. Sim, que está no Alcorão. Sheikh Bahá'í. E fala que isso é infalível, sua promessa. Diz decretos e infalível sua promessa. Como essa palavra eu gosto, porque a Casa Universal de Justiça é a única instituição que é infalível. Nossa, quando eu venho as mensagens da casa, a gente, como tem essa certeza, né? A gente obedece de olho fechado tudo que a casa nos orienta. A todos se exortou a seguir os preceitos deste livro. Não, porque a da senhora é um pouco diferente. No começo do 67. A gente está aqui, dona Tuba. Aí a senhora passou mais longe. A todos se exortou a seguir os preceitos desse livro até o ano 60, ano do advento do maravilhoso manifestante de Deus. 60 quer dizer 1260, a vinda do bom. Que coincide com 1844. Esse o livro que infalivelmente conduz aquele que busca ao resvã da presença divina e a quem abandona sua terra e trilha o caminho da busca, faz entrar no tabernáculo da reunião eterna. Tudo sobre busca, né? Que Imam Ali, o sucessor de Muhammad, está jurando que todo o Corão veio para dar explicação para a primeira frase, Bismillahirrahmanirrahim. Começa com letra B e também veio para dizer sobre B. Depois 11 imãs dentro da fé muçulmano que vieram para terminar a falar sobre o Alcorão, eles dizem B quer dizer Bahá. Dentro do Alcorão existem muitos capítulos. Este Bismillahirrahmanirrahim vem na frente de todos os capítulos. Somente um capítulo que é para jejum, não, para perdão, não tem. Perguntaram de Imam Ali, por que esta frase não veio na frente, este capítulo? Diz porque aquele capítulo começou com letra D, Bara'atun, e nós não temos dois B. Só um Baha'u'llah, um templo de Deus, nem duas pessoas, templo de Deus. E a Dona Tuba, e a Bíblia, na língua original, quer dizer, começa com B. B, exato. Também começa com B.
Sua orientação jamais poderá errar, nem seu testemunho ser por outro superado. Sua orientação jamais poderá errar, nem seu testemunho ser por outro superado. Todas as outras tradições, todos os demais livros e anais estão destituídos de tal distinção, desde que as tradições, bem como aqueles que as transmitiram, são confirmados e provados somente pelo texto deste livro. Além disso, as próprias tradições diferem deploravelmente e múltiplas são suas obscuridades. Duas vezes tira essa obscuridade dos olhos. Ele 좋다리 때문에 vitamina C. Gente, vou ler de novo. Todas as outras tradições, quer dizer, outros livros sagrados, os mensageiros trouxeram outros livros e tradições, todos os demais livros e anais estão destituídos de tal distinção, desde que as tradições, bem como aqueles que as transmitiram, são confirmados e provados somente pelo texto deste livro. Além disso, as próprias tradições diferem deploravelmente e múltiplas são as suas obscuridades. Quer dizer, todos os livros falaram de maneira diferente. Somente o Alcorão está falando fixo. O nome, o lugar que tem, tudo. Agora, Baha'u'llah, tudo está falando sobre Muhammad. Ô Silvio, agora você. Vocês entenderam essa parte, gente? Que eu pedi para a Dona Tuba, começou do lado, eu pedi para ela falar de novo para mim. E ela falou para vocês também. Entenderam todo mundo? Acredito que sim. Tá. É porque... Então, Dona Tuba falou, então fala você de novo. Que todos os livros de todas as manifestações do passado, e as tradições de seus seguidores, foram destituídos dessa distinção que tem o Alcorão. E bem como que aqueles que transmitiam, né? E aí foram confirmados e provados que eles não têm essa mesma distinção pelo texto do livro do Alcorão, da cidade do Alcorão. Inclusive, e a última frase, você pode explicar a última? Onde fala, além disso, próprias tradições diferem, deploravelmente e multiplicação sua obscuridade. Agora, Muhammad está falando. Continua. Não, ele só está explicando. Só um aspecto. Queria comentar um aspecto aqui da minha compreensão, né? Que diz que, bem como aqueles que a transmitiram, são confirmados e provados somente pelo texto desse livro. Eu fico entendendo que aquilo que o Corão confirma, que está nos outros livros, é correto. É o Alcorão que é o divisor de águas, como vamos dizer assim, do que é verdadeiro e do que não é. Mas aquilo que está nos livros antigos e que o Alcorão confirma é verdadeiro. É isso? Vale, sim. O Luiz Henrique deu uma aula, eu acho que... Até 11 imãs. 11 imãs. Dona Tuba está falando os 11 imãs, também todas as tradições que eles deixaram para nós, são todos confirmados.
enquanto o Luiz Henrique, que deu várias aulas para a gente, ele, por exemplo, falou os 4 livros dentro da Bíblia, a gente lê, cada um, às vezes, a mesma história é diferente do outro. Tá certo? Porque eles foram ouvindo, né? Ouvindo, escrevendo. Só que agora a gente, por exemplo, a história de Jacó e José, que a gente lê no Alcorão, a gente vê exatamente a fidelidade desse acontecimento que até no Surei José que revela para Mullah Hussein. É uma benção que nós estamos tendo nesse tempo das nossas vidas. Aí, ó. Silvio, pode continuar, querido. Obrigada, Giovanni. Foi ótimo. O próprio Muhammad, ao aproximar-se o fim de sua missão, pronunciou estas palavras: verdadeiramente deixo entre vós meus ponderáveis testemunhos, gêmeos, o livro de Deus e minha família. Então, por isso que corrompeu. Corrompeu o Islã, porque eles... Família de Muhammad. Muhammad não era Muhammad. O nome era Sayyid Muhammad. Descendente. Então, este Bob era Sayyid Ali Muhammad. E Maomé era Sayyid Muhammad. Então, quem é Sayyid, islamismo diz tudo são irmãos. Meu marido era Sayyid Furullah. Então, meus filhos são Sayyid. As filhas deles são Bibi. Por favor, se chama Aruhie Bahia Tahere de Bibi. Família de Muhammad. Tá. Então, dona Tuba, nesse caso, minha família seria toda geração que vem. Aqueles que só admiram que os que são fiéis à mensagem de Muhammad. E quando os sunitas romperam, né, com o convênio lá, roubando o anel de Muhammad, né, que era de Ali, então aí eles saíram fora, né, desse convênio de Muhammad, que seria a família dele, que ele deixou só o Corão e a família. E aí houve essa divisão, né? É porque sunita não é verdadeiro. Xiita é verdadeiro. E o xiita que sobrou hoje, você vê que Bahá'u'lláh diz, Dona Tuba, porque a gente teve Dona Tuba ficar com medo de errar. Bahá'u'lláh diz, o único 2 xiitas, certinho xiita, foram quem? Sheikh Ahmad e Sayyid Qasem. Nurine Nayeren. Duas luzes. Porque o resto que estão fazendo essas barbaridades, fala Hezbollah e tudo mais, que se chamam xiita, na verdade não é esse que Muhammad está falando aí. Não. A família dele. Só sacerdote. A família dele só era 2. Continua. Embora muitas tradições tivessem sido reveladas por aquele manancial de profecia e fonte de iluminação divina, ele, no entanto, mencionou somente esse livro, assinalando-o assim como o mais poderoso instrumento e o mais seguro testemunho para quem busca, um guia para o povo até o dia da ressurreição, até o dia da dispensação de Bahá'u'lláh, né? Que começou com o Báb. Que começou com o Báb. Está bem claro, né, dona?
Então, gente, onde está claro, a gente passa, tá bom? Se ninguém tem pergunta. Então, com visão inalterável, com visão inalterável, com coração puro e espírito santificado, deves tu considerar atentamente o que Deus estabeleceu como testemunho para guiar seu povo em seu livro, o qual é reconhecido como autêntico por todos, sejam de alto grau ou humildes. Nesse testemunho, nós ambos, bem como todos os povos do mundo, nós devemos apoiar para que, através de sua luz, possamos conhecer e distinguir entre a verdade e a falácia, o certo e o errado. Desde que Muhammad limitou seus testemunhos a seu livro e sua família, e já está passou, só lhe resta o livro como seu testemunho único entre o povo. Sobre a importância do livro Al-Qur'an, que até quando Muhammad sabia que vem Baha'u'llah, se vocês lerem este livro, mais está falando sobre a fé do que sobre muçulmanos. Mas, Dona, uma coisa que eu também entendi agora, que porque 260 anos, a família de Muhammad, que foram os irmãos, que Dona Tuba falou, que filho do filho, eles guiaram, eles responderam às perguntas dos muçulmanos. Então, protegeram e foi luz sobre luz este período na fé islâmica. Cada daqueles filhos, irmãos, foram martirizados através de Shiita. Sonita. Só este ponto é importante que vamos ter. Quando que Maomé diz, selo dos profetas. Selo dos mensageiros. Dos mensageiros. Última vez falou. Sempre falava Khatemun Nabiyyin. Quer dizer, porque Maomé, Muhammad, antes de 6.000 anos, era escolhido por Deus como profeta. Profeta, não tem livro, não tem. Nem ninguém devia conhecer porque matavam eles, os reis. Então, ele diz, eu sou o último profeta. Mas agora diz que eu estou último mensageiro. Quer dizer, já fechou mensageiro. Agora, os muçulmanos perguntaram, então, quem é Baha'u'llah? Porque Baha'u'llah não é mensageiro. Quem que mandou mensageiros? Através do Espírito Santo, que Deus mandou para Baha'u'llah, Baha'u'llah mandou para mensageiros, 6.000 anos. Quando chegou 7.000, a humanidade, na época 6.000, eram crianças. 6 em primeiro, segundo, terceiro, 4, 5, 6 anos. Assim que terminou, os jovens chegaram um pouco para a maturidade, 7.000 anos. Então, agora, de 7º dia, vai chegar Deus. Bíblia. E Bíblia, Dona Tuba falou, eu também lembrei, Dona Tuba, que Bíblia diz que o dono da fazenda manda seus mensageiros. No final, eles matam, eles maltratam,
tudo. Aí ele vem. Está bem claro. Nossa, como está Está claro. aqui o senhor Naqshbandi, o membro da Assembleia. Da Casa Universal. Ela contava, está dentro da Bíblia. Outra vez eu trago onde que eu escrevo. Dona Tuba, posso É a perguntar uma coisa? palavra, é a parábola do Senhor da Vinha. É o dono da vinha, não é isso? Isso aí. Isso. Manda o seu filho, eles matam o filho, aí o próprio senhor da vinha vem. Aí vem. Aí fala que ele... Mas no início fala que ele manda seu mensageiro. Ele manda vários. Sim, ele manda os funcionários. Não, eu podia perguntar uma coisinha, só para confirmar. Esse número 7, que a dona Tuba estava falando sobre o nome do Babi de Bahá'u'lláh, está ligado também a partir depois de 6.000 anos. O 7 também está ligado à vinda de Maomé, não é isso? 7.000 anos vai chegar Deus. Dona Tuba vai falando com esse do judaísmo, que eles esperam por 2 setes. Dona Tuba falou que um é nome de Bahá'u'lláh, outro nome do Bab. Os dois são 7 letras. Eles têm candelabro na Terra Santa. Quem viu tem 6. 7. No primeiro, 6. Depois 2 é separado. Tem que comprar um outra vez, Dona Tuba. Queria fazer uma pergunta. O Alcorão foi escrito de próprio punho por Maomé? É muito demorou, mas eu não sei. Porque não existia essas coisas de hoje. Falou para sempre os verdadeiros crentes escreviam. Como a Bíblia, então, que os apóstolos depois... Não. Bíblia não. Principalmente Novo Bíblia. Testamento? O Novo Testamento, que eu quis dizer. Que Cristo diz que não mexem aqueles que Cristo trouxe. Mas tudo mexeram. Só um lugar na Bíblia, a palavra de Bahá'u'lláh, de Cristo, São João, capítulo 11, versículo 40. Aquele eu sempre falo que estava escondido, por isso não acharam para tirar. São João 11. Eu posso contribuir com essa pergunta? Primeira epístola do apóstolo. Epístola de Sim. São Mateus. Pode sim. Pedro. Dona Tuba. Pedro não. São Lucas. Então, Giovanni, Tem Pedro. é que a Dona Tuba está... Deixa ela ler ali, depois você lê. Aí depois eu comento. Mateus, Marcos, Lucas, João. 11. Qual versículo, Dona Tuba? 40. Gente, 40. João 11, capítulo 11, versículo 40. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Ai. Deixa eu escrever. Lê de novo. Lê de novo. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus. Deixa eu escrever que eu também quero.
Sussa, Dona Tuba, Dona o Tuba. Kleber queria falar. Quem? Kleber. Eu, Kleber. Fala, fala. É para ajudar com a pergunta da Giovanni, como contribuição, assim, porque no caso da revelação islâmica, quando o profeta Muhammad, inclusive ele era analfabeto, mas ele recebia a revelação, ele ditava as palavras para os seus seguidores e era registrado em folhas de palmeira, em couro de carneiro, e de cordeiro, né, no caso, e às vezes até memorizado por vários dos seus seguidores. Então eram as palavras exatas que ficavam sendo registradas. Então a diferença disso das dispensações anteriores é que antes não foram as palavras exatas que foram registradas, mas as memórias daqueles seguidores que viviam com o profeta. E às vezes até pior, às vezes, por exemplo, no caso do Antigo Testamento, só muito tempo depois de ser transferido oralmente por muitas, é que depois foi escrito o livro, né? Então, assim, realmente conforme houve a revelação progressiva, a forma de registro também foi progredindo. E hoje, na verdade, até da dispensação Bahá'í, né, e da dispensação Babi, aí também é um novo nível de registro, que aí a pessoa que registrou depois recebeu a conferência e o selo do próprio manifestante daquilo que foi registrado. Então, realmente, sim, o Alcorão ele foi registrado, inclusive atestado agora pelo Guardião, por Bahá'u'lláh, que ele é fidedigno, né? Ele é fidedigno. Em folhas de quê, Kleber, que você falou? Folhas de... eles escreviam em folhas de quê? Pela tradição, eles escreviam acho que falam de palmeira, se eu não me engano. Agora eu não lembro exatamente qual é o vegetal, mas existe. Eu não sei se também era o material feito dessa folha, mas agora eu não sei o detalhe. Mas assim, é claro que essas cópias originais não existem mais. Existem cópias mais antigas do Alcorão, né? Sim. Por exemplo, inclusive foi descoberto até na Inglaterra uma cópia do primeiro século, para você ter uma ideia assim, de como que realmente o Alcorão mais antigo é bem próximo da vida de Muhammad. Então, acho assim, muito interessante que, enquanto, por exemplo, a cópia mais recente, mais velha da Bíblia é de, tipo, centenas de anos depois, sabe? No ano 400 depois de Cristo. Então, a proximidade do livro é muito, muito maior, né? Obrigado, Kleber. Dona Senhora Giovanni, geralmente todos os sacerdotes entraram para tirar, colocar, que até Cristo diz que ninguém deve mudar, mas mudaram. A realidade sempre permanece. Eles mudam, mas a realidade permanece. Nós estamos lendo verdadeiros. Aqueles que, por exemplo, este Novo Testamento foi muito, muito mexido. Mas o que queremos saber está Deus protege. Intacto. Exatamente. Obrigado, gente. Eu acho que, assim, sobre essa alteração que a dona Tuba falou, eu acho interessante porque até mesmo quando você compara o relato de cada um dos evangelistas, algumas cenas são diferentes em vários aspectos, em pessoas que estavam presentes naquele momento, números também não batem. Então, realmente, assim, se você pega mesmo a Bíblia, você encontra inconsistências do relato exato. Não, claro, que aquilo prejudique o ensinamento que Cristo estava passando naquele momento, mas
os detalhes e a exatidão e precisão, infelizmente, a gente perdeu da dispensação de Cristo por conta do tempo que foi registrado, né? Eu queria dar duas contribuições, rápido, pode? Queridos, o que você perguntou? Não, eu queria dar duas contribuições sobre a questão do livro. Passou nossa hora, agora já estão 20 para meio-dia, e Dona Tuba, semana que vem, vai continuar. Depois das duas contribuições de Silvia, eu acho bom a gente encerrar, tá? Porque temos compromissos assumidos agora. Então, nós paramos na página 68, bem no meio, não é isso? Ou é 67? Peraí. Isso. Eu já anotei aqui. 67, Silvio. 67. Sim, é coisa rápida, tá? Eu já tinha até conversado com o Giovanni. O que acontece? Uma coisa eu vou falar das minhas próprias pesquisas, tá? E a segunda é do próprio Abdu'l-Bahá, que eu acho que é mais importante, eu vou falar por último para que todos gravem bem, tá? Historicamente falando, no ano 320, mais ou menos, Constantino, quando tinha já retomado Roma, porque houve lá todo um problema lá de usurpação do trono de Roma, ele escolheu dos seus guerreiros os cristãos, que tinham muita fé e que tinham muita lealdade, e permitiu que colocassem, eles criaram um símbolo, que hoje é o símbolo do Vaticano, né, nos escudos, como o símbolo do Deus invisível dos cristãos, né? E aí eles venceram um exército que era 10 vezes maior do que o deles e retomaram Roma. Durante o período que Constantino foi imperador, ele não se converteu em cristão, ele não era cristão, mas ele oficializou a fé cristã como uma das religiões aceitas por Roma. O que acontecia é que quando os já não eram mais apóstolos, já tinham morrido há muito tempo, né? Pedro tinha sido já martirizado, Lucas, todos esses apóstolos de Cristo já tinham morrido. Você só tinha os bispos, né? Os representantes da fé cristã. E cada um deles tinha sua linhagem. Por exemplo, um era discípulo, seguidor do Evangelho de Pedro, o outro era de Lucas, o outro era de Mateus, outro de Tiago, e assim por diante. O que acontecia? Muito parecido com o que a gente vê hoje. Os cristãos, eles não aceitavam que as pessoas, até pelo Velho Testamento também, né, que as pessoas adorassem imagens. Então, entrava no templo de Apolo, no templo de Júpiter, e brigavam com as pessoas e queriam destruir tudo, e isso estava causando muito conflito em Roma. Então, Constantino reuniu todos esses bispos no concílio de Nicéia, e nesse concílio, ele pediu para eles que escolhessem livros e as passagens de Cristo que evitassem todo esse tipo de conflito. E tanto não foi suficiente que houveram vários concílios. Então, esse primeiro, você já tirou coisas da Bíblia que estavam causando divergências entre os próprios cristãos. E assim por diante, até que só sobraram 4 evangelhos e cartas de Pedro, Atos dos Apóstolos, essas coisas que ficaram, inclusive algumas coisas de Paulo, que nem apóstolo foi. Paulo não andou com Cristo na terra. E Paulo falou muitas coisas que contradiziam até mesmo o que Cristo falava. Então, assim, as coisas que foram ficando no Novo Testamento não condiziam exatamente com o que Jesus tinha deixado. Agora, perguntaram para Abdu'l-Bahá
se a Bíblia era o livro de Deus. E Abdu'l-Bahá falou que não. A Bíblia não é o livro de Deus. Porém, contém sua palavra e Deus a protege. Então, muitas das profecias que nós temos, tanto no Talmud, né, no Torá lá, quanto no Evangelho de Cristo, ficou as profecias de Cristo, as palavras de Cristo, que Deus protegeu. E o homem não conseguiu tirar ou modificar. Entendeu? Então, assim, o Alcorão realmente é a referência melhor. Mas você encontra algumas coisas na Bíblia que estão purificadas e protegidas por Deus, desde os tempos de Abraão e Moisés. Obrigada. Dona Tuba vai falar agora. Este de Constantinopla, que quando Bahá'u'lláh, depois de terminou revelação na Resvan, mandaram para lá. Este rei, daquele sultão, pior coisa que fez na fé cristã, porque quando cristão também estava na cidade dele, cristão não, judeus. Diz que até final de semana todos vocês devem ficar cristão. Cristão. Ninguém sabia cristão é comida, cristão o que se chama. Mas por medo dele aceitaram. Todos ídolos que chegou dentro do cristianismo, aquele rei que tinha, Constantino. Depois diz que se Bahá'u'lláh quer falar comigo, eu falo que dia. Bahá'u'lláh diz, eu não tenho nada a falar com ele. Se ele quer alguma coisa falar, pode vir. Aqui. Quer dizer, mostrou a sua grandeza. Agora, Cristo diz, Deus é único. Pai nosso santificado, único santo. Não existe outro santo. Aquele homem trouxe judeus com força, cada um trouxe agora pessoas estão mais santos do que a verdade. Dona Tua, um exemplo que a gente pode dar aqui, vamos ver, agora fala que todos temos que abandonar nossas casas e sair para floresta, vamos dizer. O que vocês fazem? Cada um de nós, um leva seu relógio, outro leva um vestido bonito que tem, outro leva um livrinho, outro leva... Só pode levar uma coisa. Então, assim aconteceu, como a Dona Tuba falou, que quando Constantino falou, daqui uma semana todos são cristãos. Então, cada um carregou consigo certas dogmas, rituais, e foi levando para a fé cristã, que Cristo não tinha mais deixado sacerdotismo, não tinha deixado mais ninguém, nenhum santo, e tudo isso entrou e infiltrou dentro da fé cristã. Somente dentro de oração de Cristo. Tudo foi dito. Então, gente, muito bom. Foi ótimo estar com vocês. Vamos deixar até semana que vem agora. Hoje foi muito bom o estudo. Valeu. Obrigada, De Dona bom. por apresentar tanto. Obrigada aos amigos. É muito bom estar juntos assim, todo sábado. Então, próximo sábado, às 10 horas. Tá bom, queridas? Uma ótima semana, um ótimo final de semana, muito bom serviço para vocês. Para todos. Bahá'u'lláh abençoe o lar. Inshallah. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Aloha. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.